com nojo da igreja, eu tava com nojo de tudo, pra mim a crente era tudo safado, sem vergonha. Olá, olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu dei com muita vontade de gravar hoje, de trazer alguma coisa aqui no canal, uma vez que eu nunca fiz isso. Fiquei perguntando ao Senhor o que fazer. Uma vez mais, Deus falou comigo e me trouxe aqui para trazer uma mensagem para você, jovem. Lembrando que jovem é todo aquele que ainda não alcançou a plenitude do desenvolvimento e conhecimento. Ou seja, então todos nós seremos eternamente jovens, pois não temos alcançado a plenitude do conhecimento e o desenvolvimento como pessoa. A gente morre tentando alcançar essa plenitude, esse desenvolvimento. Então, você que está aí de 100, 120, de 15 e daí por diante, essa palavra é para você. Gostaria de deixar um versículo aqui para você, antes de mais nada, que se encontra em Eclesiastes 12, no seu versículo 1, que diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tem neles contentamento. Essa palavra que eu trouxe para você nesse dia. Antes de mais nada, eu quero pedir para você, o canal é novo, eu gostaria que você fortalecesse aí no like, deixasse aí o joinha, se inscreva para ajudar a divulgar o reino do Senhor. Se você tem amor à obra, eu faço esse apelo. Ajuda a gente curtindo, comentando. Deixa aí o seu comentário, compartilha com seus amigos, sabe? Pega o link, envia no WhatsApp, envia no Facebook, compartilha o nosso vídeo que o Senhor vai falar contigo. Quando eu era mais jovem e conheci a Deus, eu venho de uma religião contrária à religião que eu sigo hoje. Qual é a minha religião hoje? Cristo. Belezinha. Essa religião que eu venho falar pra você, que na verdade não é religião, isso é nada mais, nada menos do que o fundamento, as bases fundamentais para você. Isso é nada mais, nada menos do que o fundamento, as bases fundamentais. Viver uma vida constante com Deus, uma vida que te leve a romper os obstáculos, a alcançar a plenitude celestial, a alcançar o auge daquilo que o Senhor tem pra você. Porque muitas vezes a gente para na metade do caminho e começa a se perguntar: nossa, por que as coisas acontecem na vida do fulano, na vida do ciclano, na vida do beltrano e não acontecem na minha vida? Quando eu conheci a Jesus verdadeiramente, eu tinha 14 anos de idade. Minha família era toda de outra religião, que não convém falar aqui nesse momento. Quem me conhece sabe. Eu recebi o convite uma vez de uma prima. Tava indo na igreja e tal, e pá. E a igreja, ouvia-se muito falar da igreja. E ela me fez o convite uma vez, duas vezes, e eu sempre, tá, beleza. Um dia eu vou. Mas pensa naquele jovem caseiro que só fica dentro de casa. Eu não tinha nem roupa pra ir na igreja. Um dia eu peguei e falei, vou aceitar o convite da minha prima, e fui assim com ela pra igreja. Chegando lá na igreja, eu vi vários jovens, a mocidade sentada. Eu lembro que nas igrejas tradicionais, antigamente, as pessoas era dividido. O grupo das irmãs sentavam de um lado da igreja, o grupo dos varões sentavam de outro lado, e a mocidade sentava bem assim, como se fosse tipo na lateral do púlpito da igreja. Assim, aquilo maravilhoso, e o restante da igreja todo espalhado. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Até então isso não foi nada. O culto começou, e Deus começou a trabalhar naquele culto, um mover diferente. Primeiro, o louvor falou comigo. Segundo, Deus falou comigo nas saudações. E terceiro, como Deus é fiel, Ele falou comigo durante todos os louvores. E aí o que aconteceu? Quando os jovens foram louvar, era costume da igreja chamar os jovens que estavam operando na igreja para poder cantar junto. Então a Angélica, sendo uma integrante daquela equipe de jovens da igreja, veio e me convidou. E eu fui e cantei com os jovens naquela ocasião. E o Senhor começou a trabalhar no meu pobre coraçãozinho ali. Eu, morrendo de vergonha, fui na igreja com o que eu tinha de roupa, nem sabia me vestir na época, porque eu tinha 14 aninhos. Parece que eu tenho 14 anos agora, né? Mas na época eu tinha 14 anos. Hoje eu tô um pouquinho acima, né? Um pouquinho só. E Deus começou a trabalhar no meu coração naquela noite, naquele culto. Que eu louvo a Deus por aquele culto maravilhoso. Foi passando o tempo e, primeiro, a religião que eu vim, eu tinha muita fé naquilo, eu cria muito naquilo. Embora eu tenha sentido tudo que eu senti naquele culto, eu ainda relutava, porque eu tinha muita fé e acreditava muito em tudo que eu vinha praticado a minha vida toda até chegar nessa ocasião. Dali pra frente, o Senhor começou a trabalhar na minha vida e eu fiquei num conflito dentro de mim mesmo. E eu me lembro que eu queria seguir o cristianismo, porém eu tinha muito receio, porque a minha família toda era de outra religião, eu era de outra religião, e eu queria, porque além de eu sentir tudo que eu senti,
eu fiquei impressionado, eu fiquei impactado com a forma como a igreja me abraçou e com a forma como que Deus fez, como que Deus trabalhou na minha vida naquela noite. Então, muito confuso ainda com tudo, eu comecei simplesmente a só ir frequentar os cultos na igreja. Comecei a ir, tá, normal. Quando eu vi, eu já estava tão envolvido no negócio que as minhas amizades já eram todas da igreja. E os meus amigos, assim, do mundo da época foram se afastando, foram tomando rumos diferentes. Como a gente já não saía mais para os mesmos lugares, a gente já não frequentava mais os mesmos lugares, os assuntos já não eram mais os mesmos. Enfim, tomamos um rumo totalmente diferente. Dali, eu fui me envolvendo tanto com Deus, fui pegando uma intimidade com Deus que eu falei, puxa vida, eu tô mergulhado, eu tô submerso nesse rio, eu acho que não tem como sair disso. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, que foi procurar entender um pouco mais para poder me batizar e tudo mais. Então eu comecei a estudar. Lembro que a Vânia me dava aulas de preparação para o batismo e eu lembro que um dia ela tava falando de Balaão e eu fiquei encantado com Balaão. Quando ela começou a falar de Balaão, eu fiquei meio assustado. Eu falei, como pode a jumenta falar? Depois eu comecei a entender o mistério e Deus começou a falar comigo. Eu encantei com Balaão ali. E eu falei, eu quero mais, quero conhecer mais. Eu lembro que nessa época ela tinha usado uma tipologia de Balaão e eu me apaixonei na tipologia que ela usou ali. Então ninguém me fez nunca um apelo para aceitar Jesus como meu único e suficiente salvador. O que aconteceu foi que eu comecei a me envolver tanto na igreja que quando eu vi, eu já estava envolvido acima da cabeça e não tinha como voltar mais. E eu também nem queria voltar mais, porque eu já tinha sentido tudo aquilo que eu senti, que foi quando eu conheci o meu eterno Rei Salvador. Vocês veem assim, falando com esse brilho no olhar, é que você precisa conhecer. Se você é cristão e não conhece, cara, pelo amor de Deus, você precisa conhecer. Você não sabe o que você tá perdendo. Então eu conhecia Jesus tal, comecei a quebrar todos os meus paradigmas e comecei a seguir. Seguir a Deus. Eu lembro que por determinada época na escola, cada época a gente tava com uma turma. No segundo ano, eu comecei a fazer amizade com a Bruna, com o Johnny, com a Jo, com a Bianca e várias outras vezes. Nessa parte da escola, eu conheci também a Andresa, que eu vou falar pra vocês em outros vídeos. Uma das minhas melhores amigas até hoje. Nessa época eu conheci a Cristo como verdadeiro Consolador. Só que como eu ainda tinha alguns costumezinhos do mundo, eu comecei a entrar em conflito comigo. Eu comecei a ficar... Outrora eu fazia isso, outrora eu fazia aquilo. Agora eu não posso mais. Eu comecei a me conscientizar. E quando vinha o desejo de fazer aquilo que eu estava acostumado a fazer, são coisas que eu vou contar pra vocês num próximo vídeo. E quando eu cometia esses tipos de erro, eu ficava me sentindo muito mal. E como eu não tinha ninguém pra conversar referente a isso, eu guardava os sentimentos pra mim. Eu me sentia como se o mundo tivesse acabado pra mim, então eu ia até os pés de Jesus, chorava tudo novamente. Isso é perfeito, até aí tudo perfeito. O meu erro foi não me abrir com algumas pessoas, como meu pastor da época, como meus melhores amigos da época, conversar com eles da situação, porque até mesmo eu tenho certeza que é coisa que eles passavam e eu não entendi. Então eu fui guardando esse sentimento, guardando. E depois de 14 anos mais ou menos, depois de uns 10 anos, que foi a época que eu tava no quartel, e a minha fé começou a esfriar de uma maneira que eu já tava sem ir na igreja, porque eu tava morando em outra cidade, eu tava passando muito tempo no quartel, tempo de treinamento e tal. Enfim, foi a época que eu comecei a descobrir também os prazeres carnais e tudo mais, uma leve afastada dos caminhos do Senhor, que foi por algum tempo, eu creio que foi menos, mas digamos que foi um ano, até que eu retornei para a igreja e comecei a tentar entender tudo que estava acontecendo, porque a minha cabeça estava toda bagunçada. Então eu comecei a me voltar mais para os caminhos do Senhor. Antes de eu voltar para o caminho do Senhor, eu passei por várias situações difíceis, como crises de ansiedade. Tive 3 crises de ansiedade. E nessa época eu achava assim, crente é tudo safado, sem vergonha. Eu tava com nojo da igreja, eu tava com nojo de tudo. Pra mim, crente era tudo safado, sem vergonha, que queria roubar o dinheiro das pessoas e não se importava com a dor do próximo e tudo mais. Eu tava numa situação totalmente depressiva, digamos assim. E eu passei por um tratamento no qual foi me receitado alguns remédios por conta da depressão e da crise de ansiedade. E eu tomei esses remédios, eu acho que foi durante uma semana, e depois eu caí na real. Preciso o quê? Eu preciso tomar vergonha na cara. Então eu tomei vergonha na cara, e todas as vezes que eu tinha ali as crises depressivas, de ansiedade e tudo mais, eu me controlava, falava com Deus e orava. E Deus trabalhava na minha vida e eu era outra pessoa. Nessa mesma época, nessa mesma fase, eu voltei para os caminhos do Senhor, e com o passar dos anos ali, eu vim a cair novamente no pecado. Por quê? Eu vim a cair, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de namorar, uma coisa que eu vou contar pra vocês em outros vídeos. A minha mãe não vigia na terra, eu falei pra ela que eu ia gravar o vídeo, e ela tá lá gritando. Tá, mas beleza.
Vamos lá. Agora ela parou. Eu vou começar a falar, ela vai falar de novo. Enfim, comecei a procurar, a me fortalecer e me estruturar na palavra. Hoje tá difícil gravar aqui. Ó, é meu pai conversando alto na sala, meu irmãozinho chorando, a vizinha passando gritando aqui do lado, ó. Jesus, tenha de misericórdia de nós. Voltando aqui pro assunto, então, nessa época, tomei vergonha na cara de fato e fiquei firmando no caminho do Senhor. Só que eu, todavia, fui um cara que eu gostava de ler tudo, gibi, jornal, e não lia a Bíblia. Eu vivia do que eu ouvia as pessoas falarem. Na cara, rapaz. Então, o que acontece? Nessa mesma época, passado-se um ano e pouco, eu ainda fraco na fé, resolvi não ir mais nos cultos novamente. E aonde que Deus começou a trabalhar de uma forma muito grande na minha vida. Por quê? Porque eu queria muito arrumar um emprego, eu queria fazer faculdade, eu tinha sonhos, projetos pra minha vida que estavam amarrados. E quando eu saí da igreja, eu comecei a perceber, poxa vida... Antigamente eu lutava, eu tinha Deus pra lutar comigo, agora eu não tenho ninguém pra lutar por mim, eu tenho que lutar sozinho. Então o que aconteceu? Nessa mesma época eu comecei a bater parafuso, então eu tentei voltar pro caminho do Senhor de tanto quanto é forma, de todas as formas, e não conseguia voltar, parece que uma coisa me prendia no mundo. No mundo entre aspas, porque eu tava no mundo e não tava bagunçando, não tava nada, e eu tava fazendo algumas coisas ilícitas, mas eu vou contar pra vocês em outro vídeo também. Então, passado mais ou menos um ano nessa fase, com muita intercessão, muita oração, e eu conseguia voltar para os caminhos do Senhor. Entendi os princípios básicos que seguram um cristão no centro da vontade de Deus. A Bíblia fala que a gente tem que orar e vigiar. O povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia também diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, e perdurarei seus pecados e sararei a sua terra e derramarei sobre vós o trigo mais fino. E eu entendi esse princípio básico que o Senhor queria falar comigo. Então, primeiro, se você estava como eu e quer firmar nos caminhos do Senhor, se você quer ficar firmão, quer ficar da hora, legal, a vida cristã nossa, ela é como uma escada muito grande que nos leva até o céu. Pensa, imagina uma escada enorme, uma escada cheia de buracos, defeitos, tem um lugar que você vai ter que saltar mais grande, enfim. Quando você sobe o primeiro degrau, ele é o mais difícil de todos, que é quando você conhece a Deus, quando você começa ali de fato a querer se entregar. Quando você salta desse primeiro para o segundo degrau, você deu um passo muito importante para a sua vida. E os demais passos não serão nada fáceis. Vai ter fase que vai estar fácil e vai ter fase que vai estar mais difícil. A escada vai estar molhada, vai estar com lama, com óleo, com espinho e tudo mais. E você vai ter que se virar e pular. Cada vez que a gente erra, que a gente falha nessa jornada, a gente volta lá do início da escada. Essa é a nossa vida cristã. E os 3 pilares para você se manter firme, constante, como diz a palavra do Senhor, sejais firmes, constantes e abundantes. Para você ter essa firmeza, essa constância, precisa do quê? São 3 pilares que você precisa sustentar na sua vida cristã, que é orar. Gente, orar. Oração, a palavra oração, já ouvi dizer que se divide em 2, orar e colocar em ação. Então, gente, realmente, ora e ponha em ação. Vocês vão ver as coisas que vão acontecer na sua vida. Segundo, vigiar muito, mas vigiar mesmo, porque a Bíblia fala que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. Então nós temos que vigiar por isso, porque o inimigo está tramando ao nosso redor, ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E o inimigo ele está procurando, ele está bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, primeiro princípio, ora, vigia. Segundo princípio, se consagre pelo menos 2 vezes. Tire 2 dias da semana para se consagrar. Terceiro princípio, jejum. O jejum, ele é fundamental na vida do crente. Se você nunca jejuou, começa a fazer esse propósito. Eu vou ensinar vocês em outros vídeos como se orar, como se jejuar e como se consagrar. Se não bastasse eu aprender esses pilares, que é oração, vigilância, jejum e consagração, e o quarto, a leitura da palavra. Gente, isso daqui é fundamental na nossa vida. A gente não pode abandonar isso aqui em momento nenhum. Aqui está a instrução para o nosso dia.
Sabe aquele chefe que te persegue, que quer te tirar do serviço a todo custo? Sabe aquele amigo que te persegue no trabalho? Sabe aquela namorada ciumenta, que você ama ela, mas ela tá acabando com a sua vida porque ela é possessiva e tudo mais? Sabe aquela mãe sua que não vigia? E sabe aquele filho seu que não vigia também, e vice-versa? O pai, o irmão? Gente, aqui, na palavra, na Bíblia, é um guia pra gente saber lidar com todas essas coisas. Todas as áreas da nossa vida, todos os dias, a todo instante. Aqui você vai encontrar o remédio para você saber lidar com tudo isso e transformar vidas através da palavra. Então a palavra é a quarta e fundamental, é o quarto e fundamental pilar para uma construção de uma vida com Deus. Quando eu estava com todos esses problemas, eu voltei para o caminho do Senhor e comecei a entender todos esses 4 pilares que são básicos para um cristão, um relacionamento. Só que, com o passar do tempo, as lutas vindo, eu deixei de cumprir os 4 pilares. E agora, deixo de cumprir os 4 pilares, como é que eu vou estar firmão com Deus? Vi que ter uma queda novamente. Nessa queda, eu não saí da igreja, eu continuei na igreja, mas a depressão voltou, a ansiedade voltou. E várias coisas aconteceram comigo e eu comecei a decair. O Senhor colocou um amigo no meu caminho. Esse amigo vai saber quem ele é agora, se ele estiver assistindo esse vídeo. E é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho que eu já aprendi a amar muito. E essa pessoa conversando comigo e tal. E eu resolvi me abrir com essa pessoa e Deus trabalhou tremendamente. Desde então eu me sinto liberto completamente desse peso na minha vida. Mas eu vou contar pra vocês tudo isso em outro vídeo também, se Deus quiser e permitir. Galera, o vídeo já tá enorme, já tá gigantesco. E assim foi que eu voltei, tô firme no caminho do Senhor, lendo a palavra, jejuando, consagrando, firmão até hoje, pela graça e glória do Senhor. E pedir mais uma vez pra você, se você assistiu esse vídeo até aqui, curte, compartilha, comenta. Fala aí, fala o que você achou do vídeo, o que você gostaria que eu falasse, quais as partes do vídeo que você gostaria que eu explicasse no próximo vídeo, né? Porque eu sou um pouco confuso, gente, eu sou meio aleatório, eu começo a falar de X e termino em abacaxi, que não tem nada a ver. Então, se você gostou, se você seguiu até aqui, se você acompanhou o vídeo, por favor, deixa o like, comenta, compartilha, joga lá nos seus grupos de WhatsApp, fala pros seus amigos, porque Jesus, ele vive e reina para todo sempre. Amém. Um beijo muito grande a todos vocês e tchau, tchau.